Aê. É isso aí, pessoal. Está no ar o nosso primeiro Pod no Boteco. Vamos começar aí com a apresentação dos integrantes desse podcast, que vai trazer muita informação de qualidade, um bate-papo descontraído, música e muito mais para vocês. Então, bora começar apresentando a doutora Maria Carolina, minha endócrina do coração e também amiga. Ai, mas é uma delícia estar aqui falando com cada um de vocês. Para começar a minha história, eu acho que muita gente já me conhece também no Instagram, mas eu sou médica, endocrinologista de formação. Estou terminando meu doutorado em endocrinologia na Universidade Federal de São Paulo. Moro metade da semana em Minas, mineira de coração, de nascimento, paulistana metade da semana para frente, né? Sou, né, os meus grandes hobbies é quase uma aspirante a crossfiteira. Kickboxing também está no coração, então amo atividade física, tudo que envolve. Muito longe de atleta, e tem que lembrar que eu estou na mesa com o Marcelo, né? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado para falar de atleta, mas sou uma aspirante, né? Qualquer coisa. E também sou esposa, casada, né? E eu acho que é isso. Estou sempre Tudo isso. buscando um aperfeiçoamento. É isso aí. E o Marcelo? E o Marcelo? Marcelo Educa, conhecidíssimo aí, não só aqui, mas em São Paulo também, né, Marcelo? Nos quantos cantos aí de um tempo pra cá, né? Bom, eu sou o Marcelo Educa e é na verdade um prazer esse encontro aqui, né? Acho que a Cíndia já conheço tem um bom tempo, né, Cíndia? Acho que já deve fazer quase 20 anos. E eu já não imaginava como é que esse trio aqui ia ter tanta sinergia, né? Quando, pra quem não sabe, eu sou paciente da Carol, né? E aí, quando a Maria Carolina me chama pra gente sentar e falar sobre esse podcast, e ela vai falar pra eles, não, tem uma amiga jornalista muito boa que a gente pode conectar. Eu falei, é mesmo? Quem que é? E aí, a hora que ela mostra pra mim quem é, eu falei, pô, a gente se conhece há bastante tempo, né? Mas eu venho de vários lugares, né? De formação, meu primeiro lugar é educação física, fui atleta de competição do karatê, né? Então, tem essa jornada, esse histórico com a luta e o karatê me leva para um outro lugar também, né? Eu estudei educação física, mas entendi que o karatê conversava muito com filosofia. Então me formei em educação física e me formei em filosofia. E ter sido atleta me fez trabalhar com muitos lugares dentro do esporte na camada de gestão, né? O que é gerir a minha vida dentro de um contexto de competição ou de um cronograma de competições, né? Competição em nível regional, em nível estadual, em nível nacional, o que é pensar a tua vida nisso? Depois, profissionalmente, acabei caminhando para gestão, né? E aí depois o meu mestrado foi nessa conversa entre pegar essas habilidades da gestão, essas vivências que eu tive e as discussões da filosofia e levar tudo para um ambiente só. Então depois eu fui mestrar em desenvolvimento, tecnologias e sociedade. Então, enquanto profissional, sou muito interdisciplinar, né? E acho que nessas discussões e nesses papos e nesse encontro com a Maria Carolina, houve um resgate muito grande para mim da relação com o atleta, com essas camadas de gestão, num ambiente que eu chamo de disciplina. Que eu acho que várias vezes a gente vai falar sobre isso aqui, conectado com os tantos assuntos que eu acho que a gente pode trazer para uma mesa de boteco. Disciplina. Olha, tem papo aí pra gente conversar, hein? E gente, você, amiga, fala um pouquinho da tua formação, você é tão rica. Eu já ia até falar sobre o lugar que a gente tá, né? A gente escolheu, quando a gente tá, como a Marcela falou, né? Que a gente foi convidado pela Carol, a ideia da gente fazer a Carol pros íntimos, né? Se vocês forem consultar com ela, espero que consultem, super indico, vocês vão entender o porquê que a Carol, porque ela acaba se tornando uma amiga, mas ela é minha amiga desde assim... Somos de Poço Fundo e somos amigas desde muito tempo atrás, desde antes da doutora ser doutora, desde antes de ser Carol. Marcela aí, somos de uma época, a long time ago da política, então assim, a gente já trabalhou muito tempo juntos e escolhemos aqui o Royal Ribs, que é um lugar do coração. O George é um querido, um dos melhores cozinheiros aqui de Pouso Alegre e região. Vocês podem observar aqui a nossa mesa que está repleta de delícias. Dá um close nessa mesa, porque eu Isso aqui, Carol, não é nem 10% do que ele faz. Ele faz muita comida boa, de verdade, shopping gelado. Então aqui é um lugar perfeito para encontros. E como a gente está fazendo um encontro aqui, nada melhor do que a gente fazer num lugar perfeito.
com essa decoração linda, esse quadro direto de Tiradentes, que eu sou apaixonada. Então a gente escolheu aqui o Royal Ribs. Obrigada, George. Tá marcadinho aqui também no nosso podcast, então venham conhecer que vocês vão gostar. E agora falando um pouquinho de mim aqui, né? Já falo pra caramba, né? Jornalista fala mesmo. Eu vim para Pouso Alegre para fazer faculdade de jornalismo e depois eu não voltei mais para Poço Fundo. Minha família acabou vindo para cá também, mas além do jornalismo, eu tenho pós em comunicação e semiótica, marketing digital, gestão estratégica de marketing e já passei por todas as áreas do jornalismo. Já trabalhei em rádio, em TV, já fui diretora de rádio e TV. Assessoria de imprensa, tanto política quanto de empresas. Hoje eu sou analista de comunicação, faço locução, faço vídeo, e tem um pezinho ali no influencer também. Faço uns biquinhos de influencer que eu gosto bastante também de comunicar, de mostrar o que é bom pra mim, é bom pra todo mundo também. Também paciente da doutora Maria Carolina. Gente, eliminei 15 quilos em 3 meses. Vai ser um papo pra um dia que a gente vai falar sobre esse assunto, mas ela é, super indico. E a gente tá aqui agora nesse papo super maravilhoso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nome. Marcelo, pode beber no podcast? Pode beber no bate-papo gravado? Claro que pode. Pode? Então, Por que pode, gente? Porque tudo pode no boteco. Pode falar de tudo aqui, gente. Todo assunto é bem-vindo e sem culpa. Sem dúvida. E eu acho que uma coisa que seria muito legal a gente falar, a gente já deu talvez até um spoiler, é como que a gente se conheceu, como que foi se conectar e de repente sair essa ideia do podcast, né? Eu até vou começar porque eu tenho um grande problema, nem sei se isso é um defeito, mas eu viro amiga dos meus pacientes. Super qualidade. E de repente eu viro muito amiga. E o Marcelo começou sendo meu paciente. E quando surgiu a ideia, né, você tá com uma página no Insta que eu aconselho todo mundo a seguir, que é o Projeto Dojo, que traz muito da tua época de atleta do karatê e fala muito, mais uma vez, sobre aquela nuance nossa que eu amo, que é disciplina. Mas eu vendo aquilo, vendo a sua evolução, eu falei, Marcelo, você é uma pessoa que tem muita coisa a acrescentar para muita gente. Então, as pessoas precisam conhecer a tua história. E quando eu tive a ideia do podcast, eu já tinha falado antes com a Cindy, mas a agenda não estava batendo, eu estava fazendo muita... E para variar, todo mundo aqui trabalha demais, né? Ninguém tem uma agenda folgada. Mas a gente já estava tentando tirar do papel. E talvez você falou que tinha que ser o número 3 para isso aqui dar certo, né? Então tinha que virar um trio para as coisas realmente fluírem. E quando eu vi o Marcelo, eu não sei porquê. Numa consulta, a gente estava conversando numa dos teus últimos retornos comigo, eu falei, Marcelo, eu tenho uma ideia. E aí você já ficou super empolgado quando eu lancei a história, né? Mas conta um pouco como que foi a nossa evolução da amizade junto. Enquanto vocês estão falando, eu tô bebendo, né? Justo. Eu também. Até acho que antes de falar sobre isso, né? Você brincou, pode, né? Molhar as Conta palavras. a tua evolução boteco, também. Pode beber no boteco, né? Olha que legal. Não só pode beber no boteco, como pode beber diferentes coisas do boteco, né? Sim. Pode estar tomando um chopp, ao mesmo tempo tá tomando uma gin tônica. Um gin com tônica zero. Ao mesmo tempo pode estar tomando água com gás. Vocês veem que o paciente é muito mais disciplinado que a médica dele, né? Então pode de tudo, né? Eu vou ficar até quieta aqui, né? Vou morar as minhas palavras. Gente, aqui não tem julgamento, sabe por quê? Aqui tudo pode. Mas olha só como é que é importante essas conexões, né? Conexão é importante quando a gente tá aberto para conexão, né? Às vezes você tem um monte de conexão para rolar aí na tua vida e você não tá aberto para elas, as conexões estão batendo na tua porta e você não tá vendo, né? Então isso aqui é uma conexão, né? Uma conexão que vem do passado, uma conexão do presente, né? Mas que se a gente não tá aberto para elas, às vezes elas só passam, né? Então essa poderia ser mais uma que estava passando, né? Então que bom que nós estávamos abertos para esse momento de conexão, né? Então, acho que é muito um pouco disso, né? Quando eu começo o meu tratamento com você, no meu momento pessoal, é um momento muito de reencontro, em primeiro lugar, de reencontro comigo, né? Ou de reidentificação comigo. Acho que quase todas as pessoas, quando vão procurar cuidar da saúde, quase sempre você não vai a primeira vez procurar cuidar da saúde porque você está bem. Na maioria das vezes você vai mal, né? Algo não tá certo na tua vida. Não é muito da natureza, eu não sei em outros povos, né? Mas não é muito da natureza do brasileiro esse cuidado pré, né? Meio que o cuidado é quase que pós, né? Culturalmente a gente não tem muito esse cuidado pré. Então quando a gente vai, a gente já não tá bom não, né?
e eu já meio que fui sempre meio kamikaze nesse lugar, né? Então, quando eu fui procurar, eu já não estava bem. Mas aí eu preciso falar muito do teu acolhimento, né? Falando da profissional que você é, né? Você tem uma capacidade de acolhimento humano muito grande, né? A medicina precisa disso, né? Ou o profissional da medicina precisa disso, ter esse acolhimento humano, porque não é só ciência, né? Não é só esse cuidado, né? Se for só esse cuidado, fiquem tranquilos, as inteligências vão superar, né? Mas existe um acolhimento humano, né? Então esse cuidado e esse acolhimento humano talvez tenha provocado em mim essa necessidade de conversar com o Marcelo. Aí tinham coisas do Marcelo lá de trás que faziam sentido e precisavam voltar. Então acho que a nossa primeira relação, acho que a gente nunca falou disso, estou falando disso aqui agora talvez, né? Não, mas tô ficando emocionada. A nossa primeira relação foi muito nesse lugar, né? Então coisas que você provocou de maneira muito leve e humana, que me fizeram falar, cara, então por que você não conversa lá com o Marcelo, que tinha horário para as coisas, que mesmo que era difícil fazia, que mesmo quando estava ruim encarava, né? E olha para o Marcelo de agora, porque esse Marcelo também faz isso no trabalho, por que ele não faz isso com a vida? Né? Ou por que ele está fazendo só no trabalho, né? E aí isso foi me reconectando com essas coisas. Então a nossa primeira conexão, ela aconteceu ali, né? Quando você traz para a tua atuação essa camada humana, mais do que a camada médica, né? Então aí ela permite que essas coisas aconteçam, né? Esse é um ponto. E aí isso faz todo sentido quando você me faz o convite de falar assim, vamos falar dessas coisas para os outros, né? Porque isso também me estabelece o compromisso de poder estar aqui humanamente também falando com os outros sobre talvez disciplina, que é um lugar onde eu acho que eu me encontro bem, né? Onde eu consigo conversar bem. E quando traz a Cindy para o lugar, por eu conhecer a Cindy, saber a comunicóloga que ela é, né? E saber a maneira como ela também faz isso de maneira muito humana, de maneira muito bem conectada, eu falo, então nós vamos conseguir trazer para esse cenário que é super-humano, porque o boteco é um lugar super-humano, super social, o né? boteco é um lugar acolhedor. Exato, conexões. exato. É um lugar que você faz muitas conexões. Então, acho que isso tudo estabelece a sinergia necessária para que a gente possa pôr qualquer tema aqui, do mais simples ao mais complexo, da maneira mais humana possível. E atingir as pessoas como a gente precisa atingir. Ô Marcelo, sabe que isso foi uma coisa que eu sempre pensei no jornalismo no dia a dia? Eu via muitos jornalistas, tal pessoa é excelente jornalista, tal pessoa escreve muito bem. Aí você ia ler o texto, nós que estudamos entendíamos o que estava escrito. Mas uma pessoa leiga, sabe? Tipo assim, a senhorinha que tá lá em casa assistindo televisão, que quer ler uma matéria no jornal, vai ler lá e vai falar assim, gente, mas eu não sei nada de economia, mas é um assunto que faz parte do dia a dia da pessoa. Ela sabe de economia, sim. Ela sabe comprar o tomate mais barato, porque se o tomate está caro, ela vai comprar um outro produto para substituir. E sim, a gente tem que escrever para que as pessoas entendam, a gente tem que falar para que as pessoas entendam. Então essa questão da humanização ela é importante em todas as áreas da nossa vida. E eu concordo com isso que você falou aí da doutora Maria Carolina, da Carol, que ela faz exatamente isso. A Carol, gente, pra quem não sabe, ela é influencer e maravilhosa. Ela fala cada tema incrível lá no Instagram dela, que é doutora Maria Carolina? Doutora_Maria.Carolina. Maria.Carolina. E esses dias ela tava falando sobre um assunto que eu fiquei pensando, sabe? Sobre padrão corporal. E quando eu fui me consultar contigo, você falou pra mim assim, não, cada um tem um padrão, você tem que respeitar os seus padrões. Você pode chegar até perder até 15 quilos, mas se você eliminar os 10 quilos, já vai ficar do jeito que você quer. Tem que ver como que você vai se sentir bem. O padrão é de acordo com o que você se sente bem, né? É exatamente isso. Eu brinco que não existe perder peso, é eliminar, pra nunca mais achar de volta. Não quero achar, não. Mas hoje a gente tem que ver uma questão muito importante, porque até que ponto que é uma coisa que você quer chegar naquele padrão corporal, que você quer chegar naquele corpo, e até que ponto você acha que é algo que você precisa ter para mostrar para os outros. Porque existe uma cobrança, ainda mais sobre o corpo feminino. Então é legal a gente, enquanto mulher, o Marcelo, inclusive, que tem toda essa história de atleta, né, esse passado de atleta na carreira, até que ponto a gente tem que mostrar um físico, um shape para as pessoas,
e aquilo está transcendendo o limite do nosso desejo, da nossa vontade. É um pensamento importante da gente ter. Até que ponto que eu tô satisfeita, até que ponto que não. E outra coisa muito importante da gente pensar, será que eu sei olhar para um corpo feminino e entender, porque a mulher é muito mais cobrada, eu acho, que o homem. Mas será que eu sei olhar para um corpo feminino e entender o que é um corpo natural? E entender, por exemplo, que é diferente de pegar um corpo de uma blogueira na internet, que às vezes está passando até por um transtorno alimentar, que está às vezes beirando a anorexia, e entender que aquele corpo, para eu chegar, eu vou ter que estar muito doente. Eu postei no meu Instagram esses dias, eu até fiz um reel disso na sequência, de vários corpos. Eu cortei, assim, o rosto dessas mulheres, sabe? Foi bem interessante o resultado. Por quê? Se é um corpo normal ou não? Eu coloquei, pra você esse corpo é um corpo padrão? É bonito? É feio? E aí eu falei, gente, eu não vou... Vai ser totalmente anônimo que vocês colocarem aqui, mas eu quero que vocês sejam super sinceros. Homens votaram, mulheres votaram, foi muito legal o que isso despertou. E tem um alcance bacana. Então, muitas mulheres, eu coloquei lá eram pessoas famosas. Então, eu coloquei diversos corpos. Então, pessoas que eram muito famosas, como Sophia Loren, Marilyn Monroe, várias mulheres que foram ícones de beleza dos anos 60, 70, muitas mulheres colocaram que estava fora do padrão, que era gordinha, que estava acima do peso, que era feio. E eu coloquei de vários modelos ali. E eram modelos que tinham falecido meses depois de anorexia. E aí, o resultado foi bonito, queria estar igual, padrão, e eu fiquei um pouco assustada. Eu até soltei um rios, eu falei, gente, será que os nossos padrões de beleza estão ficando algo doentios? Isso me arrepiou. É verdade. Então, a gente olha e está cultuando algo que está adoecendo a gente. E, inclusive, algo que eu até soltei ontem é que o TikTok, ele está tentando regulamentar os vídeos que estão chegando na plataforma, principalmente para crianças e adolescentes. Tiveram uma série de pesquisadores, né, que eles se passaram por garotas de 13, 14 anos. Os conteúdos que chegaram para eles eram de automutilação e de dietas restritivas. E os transtornos alimentares são doenças muito graves, e quando eu falo isso, eu estou falando de bulimia, eu estou falando de anorexia, de transtorno compulsivo alimentar. Eles têm cunho genético, são doenças genéticas, e muitas vezes eles são disparados por um estímulo muito forte. Por exemplo, a primeira dieta mal sucedida, ou às vezes um estímulo visual de mídia social que impacta muito aquela criança. Então, talvez seja importante regulamentar, mas talvez seja importante também checar a fonte de onde vem, entende? Então, eles não estão querendo mais deixar conteúdo tão exposto de esteroide anabolizante, de medicação para perda de peso. Por quê? Não que não sejam remédios bons, salvam vidas. Se a gente for pegar o estudo dessas medicações, está reduzindo mortalidade, as pessoas estão deixando de morrer, porque obesidade mata. Obesidade é uma pandemia tão grave quanto foi o Covid, mas as pessoas, elas não têm essa ideia. Obesidade mata. Mas com acompanhamento e com indicação médica. Só que o problema é quem usa o Ozempic porque quer perder 3 quilos porque vai ter uma festa mês que vem. Aí isso desmerece todo o mérito de uma medicação que é excelente e ainda rotula de uma forma totalmente inapropriada, entende? E quem usa sem acompanhamento médico tem aquela impressão de que tem um efeito sanfona. Não existe. Gente, não existe efeito sanfona de remédio para emagrecer. Eu brinco que quem faz o rebote é você. Porque quem volta? O leão da montanha faminto, com todo o apetite, você está usando um agente supressor de apetite absurdo. E aí, de repente, você chegou no peso que você queria, você vai lá e tira. Fala, ufa, cheguei, tô ótimo, vou lá e tiro. E aí, o que acontece? Volta toda aquela fome altíssima, volta todos aqueles impulsos seus de apetite elevado, a saciedade volta a ficar baixa de novo, e aí você come que nem você comia antes, só que você não lembrava, você estava desacostumado a ter aquele apetite. Então, você se assusta se falando não comia desse jeito, mas porque estava acostumado com o uso da medicação por alguns meses, até algum período maior às vezes, e aí fala, tem efeito rebote, não vou usar, desmerece uma medicação que às vezes tem indicação para quem está em sobrepeso, obesidade, até com alguma doença. E aí o que acontece? Rotula, cria um estigma em cima de algo que poderia estar ajudando muitas pessoas, entende? Esse é o meu ponto. Por falar em alimentação, gente, a gente está aqui no Real Hips, então vamos falar um pouquinho sobre os pratos que o George preparou pra gente aqui. Ó, para os nossos fitness atletas tô comendo aqui. Tudo. É para saborear mesmo, gente, que o George fez agora e tá delicioso. Ó, filé mignon com fritas
Esse daqui é um St. Peter, um filé de St. Peter, um peixinho delicioso acompanhado por legumes. Que esse legume que ele faz é no vapor, delicioso. Sem óleo. Aí você passa pro lado de cá, tem aquele torresmo de rolo, que é o George que faz mesmo do começo ao fim. Inclusive, tudo aqui é o George que faz. Inclusive, esse pão ciabatta, ele faz a massa do pão. A sardela, que é um antepasto delicioso dele que fez. Esse daqui, que é o de berinjela, ele é delicioso. O caponata, ele que fez também. E a Copa Lombo, gente, acreditem, essa Copa Lombo linda, maravilhosa, o George que fez. Então, tudo aqui é artesanal, delicioso e pode sim saborear uma comida deliciosa e saudável no boteco, não pode, doutora? Pode. E eu tô me jogando aqui, gente, porque eu tô morta de fome e também morta de vontade, com tudo de bom que eu tô vendo. Isso que é legal, né, Marcela? A gente vai saboreando, vai batendo um papo. É claro, esse é o lugar do boteco, né? Você poder fazer todas essas coisas, né? O boteco é o lugar do networking, né, gente? É do networking, de comer, de filosofar, espaço pra tudo isso, né? Agora, Ô, doutora, me ajuda aí, coloca uma carninha pra Pode mim também deixar com que eu ponho. batatinha, ajuda a titia. É filé? Que filé que é? É filé mignon. É filé mignon. E eu quero uma batatinha. Copa Lombo também, gente, que é a Copa Lombo Jorge que faz. Ele faz linguiça, faz mantas de linguiça, tudo feito artesanalmente. Todos os dias que você vier aqui, você vai ter pra saborear, tá? Vou fazer um trem aqui, ó, porque vocês não estão vendo, mas tem um cidadão que fica lá do outro Tem um lado. pessoal no back-office. Tem um cidadão que fica lá do outro lado, que é o nosso cara que faz a mágica da edição depois, né? Gente, Então, olha a cor dessa Até Copa eu Lombo. quero um pedacinho. Olha isso daqui, Porque que coisa maravilhosa. Tá muito cara boa. Não, só caro, sabor perfeito. Cara, Ó, tira gosto perfeito de boteco. Muito bom. Mara. O Jorge arrasa, né? E aí, gente, vocês estão acompanhando, nós estamos acompanhando aqui hoje, nós teremos diversos convidados também. Então, se você está acompanhando a gente, queria participar, tem alguém super legal para indicar, tem um assunto que eu gostaria muito de saber, queria saber sobre a harmonização facial, faz mal para a saúde, faz bem para a saúde, é bom, não é? Manda pra gente aí as dicas que vocês têm, que a gente vai atrás de um profissional bom. Se vocês tiverem também dicas de algum profissional, manda pra gente aí, que a gente tá aberto a sugestões, né, gente? É verdade. Mas tá eu só acho comendo. que não, mas tá muito gostoso Aproveitando tudo. aqui a vaga E eu também. acho que uma coisa muito importante que eu queria trazer aqui hoje, que faz parte da rotina de todo mundo de alguma forma, é disciplina. Mas é uma coisa que eu vivo, é uma coisa que tá na minha rotina, mas eu acho que melhor do que eu para falar de disciplina é quem foi atleta. Então eu vou passar a bola da vez e depois eu continuo. Eu queria que o Marcelo falasse sobre disciplina. Vocês viram que, na verdade, ela percebeu que eu tava aqui, né? Ela falou assim, agora ele tá lá e eu tô falando, eu vou passar a bola, porque aí eu pego um pouquinho aqui pra comer enquanto ele fala. A tática foi boa, né? Falando disso, que pra competir, pra tudo isso também tem que ter tática. Ela usou a dela e a tática foi perfeita. Mas vamos lá. Conectando com a tua fala, né? Sobre a maneira como a gente olha pros corpos, né? E se espelha neles um pouco, né? E aí, antes da gente falar de disciplina, olhar para isso que você falou, né? Espelhar no outro, né? Então eu olho o corpo do atleta, o corpo da modelo, da atriz, do que for, e me espelho nele. Aí para um pouco e vamos olhar para o sentido da palavra espelho. Ou vamos pensar... Isso que é um filósofo, Ou vamos né? pensar, Vocês no, veem eu vamos, que é um ou vamos filósofo pensar na mesa. no artefato, no objeto espelho, né? O espelho reflete quem? A gente. O espelho reflete a mim, né? Aí eu olho para o outro e espero que o outro reflita Reflita em mim, né? Isso não vai acontecer. Nunca. Esse Então- insight foi demais. Então, quando eu for olhar para o outro, ou se eu quiser usar da expressão do espelhar do outro em mim, não é a forma, mas o ato, né? Porque o ato pode fazer sentido. Ou seja, o que levou o outro à forma é o que me faz sentido, o que pode ou não me fazer sentido. Explico. Para aquele modelo, para aquele atleta chegar onde ele chegou, qual foi o caminho que ele percorreu? É saudável? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente é atleta, eu tenho que todos os dias superar o meu limite. Ser mais rápido, ser mais forte, ser mais veloz.
né? Ultrapassar Ser as mais minhas ágil. metas. Então, todos os dias eu estou ultrapassando os meus limites. Né? Eu estou junto com uma médica aqui, aplicando isso à condição bioquímica, né? A minha estrutura músculo-esquelética, eu estou pondo o meu corpo em limite todos os dias. Isso vai ter um custo, isso vai ter um preço. O atleta quase sempre, na trajetória dele, ele tem lesão, ou ele vai carregar com ele o histórico. Por isso que ele aposenta mais cedo? Por isso Sim. ele aposenta mais São cedo. pessoas né? de carreira O jogador de É. futebol aposenta com 30 Exato, e poucos anos, antes dos exato. 40, né? E por isso muitos deles carregam lesões. Às vezes vão fazer intervenções cirúrgicas depois da carreira. Né? Então, olha para a forma, não olha para a forma, mas olha para o processo. É esse processo que você quer para você? Porque talvez não. Né? Então, vamos olhar para uma modelo de passarela, que ela precisa ter uma medida desse tamaninho para se encaixar num padrão estético da indústria. Sim. Né? Eu tenho uma prima daqui de Pouso Alegre, a Luana Ferreira, modelo internacional, hoje está lá na Europa, só trabalha lá, trabalha com uma agência de lá, tem mais de um ano que foi embora para a Europa, mas trabalhou aqui com grandes agências do Brasil. Ela, quando teve que trabalhar como modelo de passarela, foi a fase mais difícil dela, porque ela tinha que perder muito, muito, muito peso. Por conta do Para tamanho chegar das no roupas, padrão né? que precisa ser uma modelo de passarela. As roupas, elas têm aquele tamanho. É, e então, Imagina assim, a restrição alimentar Aí, e o psicológico. aí você olha para esse padrão e fala, eu quero esse, aí você vai se espelhar na forma. Mas você olhou para o processo? Né? Então eu quero me espelhar num atleta de fisiculturismo, seja homem ou seja mulher, numa categoria que disputa hormonizado. Né? Aquele atleta, ele hormoniza para atingir toda a performance do corpo, superar tudo aquilo que normalmente eu não atinjo. É aquela forma que você quer atingir? Olha para o processo, porque ele precisou harmonizar. Tem reflexo. E posso Né? falar uma coisa ainda? Tem muita gente, eu como endocrinologista, quem não sabe, endócrino é o médico que cuida de hormônios. E eu sou muito a favor de defender um físico natural. Né? Quem me segue em rede social sabe disso muito bem. Mas as pessoas têm uma crença mítica de que o hormônio é mágico. De que você usou hormônio, eu vou ficar um monstro de grande. De que você usou hormônio, eu vou... Vai trincar no dia? Vou trincar dali uma semana. Não existe isso. Usa hormônio, não que eu estou incentivando ninguém, mas fica sentado no sofá. Usa o hormônio e fica parado. E faz um treina fofo e come errado. Então, tudo isso, né? Mas não acho que seja algo que traga saúde também, viu, gente? Eu acho que isso é um ponto importante de ser trazido. E mesmo natural, se a gente fosse falar num fisiculturista natural, com o tempo, com os anos de carreira dele, ele vai ter, sei lá, epicondilite, ele vai ter uma inflamação, porque ele, cara, ele trabalha com altas cargas. E, além né? disso, uma coisa, eu tenho muito ex-atleta no consultório que me procura, por quê? Porque são pessoas que tiveram acostumadas a gastos energéticos diários altíssimos. Então, gasta muito quem é atleta. Por quê? Porque a rotina de treino, você sabe quantas horas são. É pesado. E a pessoa pode comer muito, que ela vai gastar aquilo naquele dia. Só que depois você tira aquele gasto de atividade física, mas o apetite continua. Então, a pessoa acaba ganhando muito peso, né? Então, são nuances que ficam ainda na conta de longo prazo de alguns atletas. Aí, então, o que eu quero dizer com tudo isso? Então, não se espelha na forma, porque quem vai estar de frente para você no espelho é você, não é o outro. Então, não se espelha na forma do outro, se espelha na sua forma. Quem está de frente para o espelho é você, como você é, com as suas curvas, com os seus defeitos, com as suas cicatrizes, com as suas histórias. A história do outro é do outro. E eu acho muito legal isso, não um movimento, eu sou totalmente contra a autoaceitação, tá? Eu odeio essa palavra autoaceitação, mas eu sou muito a favor de amor próprio. Então é muito diferente esses dois conceitos. Exato. Você se autoaceitar, falar, não, eu tô obeso, eu tô doente, eu tô acima do peso, eu vou me amar. Eu vou me amar, claro, mas eu não vou me aceitar porque eu posso ser melhor. Exato. São conceitos bem distantes. Agora, aonde que está o gancho? No que eu posso me espelhar nessas figuras? Que não está na forma, está no processo, né? Todos eles têm
compromisso com o que eles fazem, né? Todos eles têm compromisso com o que eles fazem. Pra gente, por favor. Então, todos eles estão, de alguma maneira, ligados com o aspecto da disciplina. Do atleta que se harmoniza ao atleta não harmonizado. Com certeza. Né? Da modelo que precisa chegar naquele peso e fazer inúmeras dietas, mas ela também está ligada à disciplina. Tem que ter cuidado com os excessos. Então, observe também isso. Aquela pessoa que eu estou me espelhando tem disciplina, mas tem excesso. Saiba separar o que é excesso e o que é disciplina, porque disciplina com excesso também não funciona. Mas aí eu tenho uma outra pergunta, porque muita gente vai lá no meu Instagram e fala pra mim, doutora Maria Carolina, eu queria ter a tua motivação de acordar todo dia às 5 da manhã pra ir pro kickboxing. Eu queria ter o teu prazer de fazer atividade física com a frequência que você faz, de se alimentar correto, de ter numa mesa batata frita, torresmo e pão, e eu estar na tilápia e no filé mignon e na panquequinha mais light. E aí eu falo, gente, eu preferia muito mais estar comendo batata frita e me enchendo de coisa gorda. Vocês acham que eu faço isso porque eu amo essa rotina? Hoje eu tô acostumada com ela, mas lógico que a gente prefere o que tem o pagamento na hora. E aí eu te pergunto, para você enxerga hoje a diferença de motivação e de disciplina? E você consegue falar qual que é o resultado da constância no teu processo? Motivação é um ajuste de lente, né? É uma calibração de lente, né? Então, houve um momento em que a motivação para mim estava lá no torresmo de rolo, estava nos outros pratos, né? A motivação estava em outro lugar, né? A motivação estava na recompensa das N coisas que eu não conseguia fazer e aí eu queria me recompensar de outras maneiras, né? Então, motivação é uma calibração de lente, né? Para mim é muito isso, assim, se você não consegue calibrar bem as lentes, ou se você está usando a lente errada, você está com as motivações que não são as mais adequadas, né? E tem reflexo disso, né? Se eu me motivo eu estou com pressa, a minha motivação é chegar logo, eu ando acima da velocidade e imponho inúmeros riscos, né? Eu estou com pressa, não vou de carro, vou de táxi, porque o táxi anda pela via do ônibus e corta o trânsito da Grande São Paulo. Eu troquei a minha motivação é a mesma, que é preciso chegar logo. Eu escolhi um caminho mais adequado menos agressivo, menos inseguro, para chegar mais rápido onde eu precisava chegar, né? Então, ajuste de lente. Na maioria das vezes a gente não está usando as lentes adequadas, né? Ou você faz a pausa e observa, ou o teu corpo te pausa. No meu caso, meu corpo me pausou. Eu não soube observar. Então, num dado momento, meu corpo me pausou, né? Então, para quem vê eu aqui agora, aí tem que olhar lá no meu Instagram para ver as fotos antigas, né? Projeto Dojo com J, né? Isso, Dojo com J. Que é muito linda a evolução do Marcelo. E que 1% ou menos foi causa minha, foi por causa da tua cabeça. Mas conta como que foi a tua evolução. Acho que é bom dizer assim, até o antes, né? Então eu tive uma rotina de atleta, um histórico de atleta que começa na infância e vai até o início da fase adulta, né? Depois eu tive de professor de atletas, né? Então fui treinador de atletas também. Então tive essa jornada muito focada com disciplina. Até em um dado momento eu falei assim, cara, já tive essa rotina disciplinada por muito tempo, acho que agora está na hora de eu dar uma curtida. E aí desconectei 100%. E fui fazer outras coisas e trabalhar com outras coisas. E nesse lugar das outras coisas eu desliguei essas lentes, né? E aí fui me entregando às outras coisas, né? Então, trabalhar demais, todo mundo trabalha, né? Você trabalha, a Cindy trabalha, quem está assistindo a gente trabalha, né? E aí, com o excesso do trabalho, eu fui falando, cara, tô trabalhando demais, preciso me premiar de alguma maneira, né? Eu mereço acaba com a gente. E aí eu fui me premiando de várias maneiras, né? Todas elas de forma desregulada, né? Então não estava usando as lentes adequadas, né? E isso foi estimulando várias coisas. E uma das primeiras que isso mexeu foi começar a mexer com o meu sono, né? Então o distúrbio do sono foi a primeira coisa que bateu como latente em mim, né? E aí o tratamento do sono me levou a me encontrar
com você no quadro que eu estava de disfunções hormonais, né? Então aí eu estava num quadro profundamente inseguro em vários sentidos, né? Com sobrepeso, com tudo desregulado, com minha insulina estava quase em coma, né? Então eu desfoquei as lentes todas, né? Para a minha sorte, para o meu benefício, como eu tinha tido já esse exercício anterior, eu tinha de onde resgatar, né? Porque às vezes você não tem de onde você resgatar, né? Eu tinha de onde recuperar, né? Eu falei, então dá para eu buscar, dá para eu buscar aqui, né? Eu sei de onde eu vim, né? Então, para mim foi possível. Mas para quem às vezes não teve esse lugar, não tem problema. O que eu preciso fazer às vezes é parar e olhar e entender como eu calibro a minha lente. Ou seja, o que eu quero, né? Eu quero, tô obeso, mas eu quero viver de maneira saudável, né? Ou eu quero me recompensar de que maneira? Porque existem outras maneiras de eu me recompensar. Eu não preciso me recompensar só. E foram quantos quilos perdidos no total, Marcelo? Mais de 30. Mais de 30 eliminados. Mais de 30 quilos. Mais de 30? Então quem vê o Marcelo hoje não imagina, né? Como foi todo antes. Mas você sabe que isso que ele está falando da recompensa, do eu mereço, isso tem uma via fisiopatológica por trás. Porque na hora que a gente para estudar, são vias de aferência superior. O que eu quero dizer? São circuitos cerebrais que liberam hormônios de prazer pra gente. São vias dopaminérgicas ou serotoninérgicas. Nesse caso, essa via da recompensa tem muito a ver com a dopamina, que é aquele hormônio do prazer, que quando eu consigo fazer uma corrida, eu libero, que quando eu tenho uma risada, uma conversa prazerosa, eu libero dopamina, quando eu tenho atividade sexual gostosa, eu libero dopamina, que quando eu vou e faço aquele treinão pesado, não. Só que, poxa, o que é mais fácil? É mais fácil eu ir correr uma corrida ali, é mais fácil eu ir correr 15, 20 km, ou eu sentar e comer uma caixa de bombom para liberar a dopamina. Só que eu acho que a gente tem que mudar o foco. Não é na hora, é no depois. Como que eu me sinto depois? Como que eu me sinto depois de uma corrida? Como que eu me sinto depois de comer uma caixa de chocolate? E tem vários tipos de compulsão, não é só a questão da comida. Tem compulsão por compras, tem compulsão por diversas questões. Na verdade, a compensação. Então, esse padrão alimentar dopaminérgico, ele pode envolver várias nuances e, né, pode ser aquele paciente que, na verdade, tem um comer hedônico, pode ser um comer emocional, mas pode ser pacientes compulsivos também. Então, são várias nuances. Mas quem é compulsivo, e eu estou falando que de cada 10 adultos com obesidade, 3 têm compulsão, ou seja, de cada 3 obesos, 1 tem compulsão alimentar. Você vê que é uma coisa muito importante quem está acima do peso. E quando a gente olha essa questão da compulsão alimentar, a gente tem que entender que isso tem a ver também com esses circuitos cerebrais, com esses neurohormônios alterados. E o que é interessante? Quem tem compulsão para uma coisa não é compulsivo só naquilo. Às vezes a pessoa chega no meu consultório e fala, doutor, eu tô super bem controlada da compulsão. Mas chegou para mim uma paciente esses dias e falou, nossa, não tô comendo, tô muito bem controlada da compulsão, mas perdeu 60 mil naquele iBet da vida, aquele site de aposta. E eu falei, como que você fez isso? A gente na programação para cirurgia bariátrica. Pois é. E as pessoas trocam compulsões. Então, veja bem, no nosso... lá no nosso hipotálamo, a gente tem a zona do cheiro, do sexo e também da comida muito próxima. Então, é muito fácil a gente trocando, às vezes, algumas compulsões. Inclusive, jogos liberam muita dopamina. Então, às vezes, o paciente pós-bariátrico é um exemplo vivo disso. A pessoa ela fica restrita no estômago, ela não consegue mais comer naquela quantidade grande que ela comia, naquele volume. Então, às vezes, ela joga, às vezes, ela bebe, às vezes, ela aposta, às vezes, ela compra. Ela fala, tô controlada da compulsão, mas olha o cartão de crédito. Então, isso são coisas importantes pra gente começar a ver. Não tá gastando dinheiro com comida, mas com roupa, com perfume, com coisas que não vai nem usar.
E são espectros da mesma doença, que é a compulsão, né, o transtorno compulsivo. Só que eu só queria fazer um último gancho com relação à motivação, que eu até estava falando com o Marcelo, das pessoas me dizerem assim, como que você acorda todo dia tão motivada? Gente, eu não acordo, eu não vou para academia porque eu gosto, eu vou porque eu preciso, eu vou porque eu quero resultado. Então, muita gente às vezes acha que tem que estar todo dia motivada para conseguir o resultado final. E não. Quando a gente entende que a gente é adulto, que a gente é o ser humano grandinho, crescidinho e que a gente precisa fazer porque a gente quer o resultado final, isso é libertador. Aí vem aquela velha frase do Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Exatamente, que a disciplina, eu sempre penso com a constância e aí vem a liberdade que você tanto queria. Você está disciplinado fazendo seus exercícios, se alimentando corretamente, o resultado veio e você se libertou daquilo que te fazia mal. Então, às vezes uma até filosofia. às vezes até é possível, sim, você tá disposto todo dia, né? Mas talvez, será que isso não dura um período? Não é infinito. A motivação não é infinita, Marcelo. Por isso que às vezes eu acho assim, muito é a maneira como a gente dosa. Eu brinco, né? que a motivação, ela é o fogo com gasolina, que vem, faz uma fogueira enorme. Mas que a disciplina, que traz a constância, que é justamente você criar um hábito, é aquele fogo de lenha, que queima bem lento, mas aquece o inverno inteiro. Entendem? Faz sentido. E é isso às vezes é a conexão com a maneira como eu distribuo. Porque, olha só, 1 a cada 3 é compulsão? 1 a cada 3 obesos. 1 a cada 3 obesos é compulsão. Quase sempre tudo a gente exagera, né? Quase tudo a gente exagera. Então, às vezes, na hora que eu vou também querer ser disciplinado, eu quero ser totalmente o as da disciplina, né? Não dá, cara. Aí eu vou... Não tô dizendo que o que serviu pra mim vai servir pros outros. Mas quando eu cheguei lá no consultório da Carol a primeira vez, eu tinha... Minha primeira ação não foi nem ir lá. Minha primeira ação, quando eu descobri o distúrbio do sono, foi buscar terapia. Eu falei, a primeira coisa que eu preciso é de terapia, eu vou na terapia comportamental primeiro. Porque se eu não for na terapia comportamental, eu não vou aceitar as coisas que a endócrina não pode trazer pra mim. Porque eu não vou estar aberto pro rolê. E se de repente falar que eu tenho que ir no nutricionista, vou aceitar menos ainda. E eu não sei nem se eu aceito a terapia, mas eu tenho que começar por algum lugar. Então eu fui primeiro no terapeuta. Ficou corrigindo, vou mudar mais. Não foi o distúrbio do sono que eu descobri primeiro. A primeira coisa que eu descobri foi, não estou bem, porque eu estava começando a ter confusão mental. Era o que estava rolando comigo. Comecei a esquecer as coisas. E o sono ruim, claro, vai gerar e isso estava me atrapalhando no trabalho. E aí eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar terapia. Porque meu perfil sempre foi assim, eu só vou no médico quando eu acordar no hospital. É assim que eu tô no médico. Eu sempre fui kamikaze. É assim, né? E aí eu falei, então a primeira coisa que eu vou é na terapia e no terapeuta comportamental. E aí eu fui e a terapia me ajudou a falar assim, não, cara, vai no médico, velho. Aí eu fui e descobri a parada do sono. Aí descobri o do sono, aí eu estava aberto para quando o do sono falou assim, agora você vai no endócrino, né? E aí fui no endócrino, né? Quando eu sentei com a Carol, a gente conversou, lá no começo a Carol já falou pra mim, falou assim, ó, pode ser interessante que você vá no nutricionista. Eu não sei se você lembra, a época eu falei assim, olha, por eu vir da educação física, até um certo ponto da nutrição eu consigo cuidar. E, por enquanto, é muita coisa pra mim. Então, já tô na terapia, já aceitei a terapia, já descobri o sono, já descobri que eu tenho que tratar o sono e já tô aqui no endócrino. Vamos uma coisa por vez. E aí eu comecei uma coisa por vez. Minha primeira retomada da atividade física, por quase 5 meses, foi só caminhar. 1 hora, uma vez. Imagina isso para quem dia. foi um atleta que foi para mundial. Eu caminhava 1 hora. Um grande amigo meu, Bill, que estava aqui agora há pouco ajudando, meu sócio na trem, junto com o DJ que está ali, começou a caminhar comigo, né? E eu caminhando 1 horinha por dia. No começo da caminhada parecia vovô caminhando. Até que eu consegui acelerar a caminhada. Aí a hora que eu consegui caminhar, eu falei, Bill, vamos comigo para academia agora? 3 vezes na semana. E aí eu ia 3 vezes na semana, 2 eu caminhava.
Aí meu corpo se adequou. Aí o Marcelo, professor de educação física, Será distribuindo. Que o editor não consegue pôr a foto do antes do Marcelo? Pode acho que ia pôr. ser muito Pode bom. pôr. E aí eu fui distribuindo, né? Até que eu falei assim, agora eu consigo treinar todos os dias, musculação. E aí comecei, mas vou treinar um treino adaptativo. Toda vez que alguém entra na academia, vocês já fizeram academia alguma vez. O teu professor de academia fala, vamos fazer um treino de adaptação. Ele passa o treino de adaptação para você 2 semanas. Eu tô nessa fase aí. Esse treino de adaptação, ele pode durar, ou eu digo enquanto profissional de educação física, que ele pode durar até uns 90 dias. Por uma questão de, vou ser bem franco, negócio, você acelera o processo de adaptação. Porque senão o aluno não recebe estímulo e ele quer mudar isso e ele quer ver o treino mais rápido, porque ele vê na internet, porque ele vê o aluno, e aí você acelera esse processo adaptativo. Que você é educador físico. Eu sou professor de educação física, né? E você acelera o processo. Dá para acelerar? Dá sim, dá para acelerar. Mas O ideal é você adequadamente, ficar 90. eu poderia trabalhar esse processo adaptativo ali uns 90 dias. Para estimular melhor teu corpo, tuas fibras, trabalhar isso um pouquinho mais, essa educação. Às vezes tem coisa proprioceptiva que eu quero estímulo neuromotor que eu tenho que trabalhar melhor que você. Eu não sei qual que o teu conhecimento, o quanto teu corpo conhece aquela mecânica, né? Então, eu tenho Até como trabalhar isso né, por da mais pessoa, tempo. de ter estabilização ali Então, na quando postura. eu fui fazer isso comigo, eu, enquanto profissional, falei, não, comigo eu vou aplicar como deve ser aplicado, né? Então, fui aplicando tudo aos poucos, ganhando a disciplina de pouco em pouco. Até que eu falei, agora eu consigo treinar como o Marcelo atleta treinava. Ponto. Mas o Marcelo atleta agora está com 42. Não está mais com 20 e poucos. Então eu treino como o atleta Marcelo treinava com 42. Então também é diferente. Às vezes eu vejo alguém, você acha que eu não vejo alguém na academia treinando que é muito mais novo que eu? Eu que fui atleta sou extremamente competitivo. Eu olho e falo assim, não, calma. E essa parte do Marcelo ser competitivo é muito engraçado, porque eu tenho que tomar muito cuidado quando a gente tem alguma meta. Aham. E ele fala assim, qual meta você vai passar pra mim? E a gente tem algumas Trabalhamos metas. com metas. Ele no natural, Marcelo no natural, gente, conseguiu chegar num body fat, num percentual de gordura de 14%, isso sem nenhum hormônio, porque eu não passo hormônio sem necessidade, lógico, né? Se chegar um paciente com hipogonadismo, com deficiência, aí sim, mas Marcelo nunca precisou. E ele chegou no natural no 14% de gordura, isso é muito baixo para um homem. Então, assim, é algo maravilhoso que ele conseguiu por disciplina e constância. E eu não, e por isso foi que eu achei a engraçado história porque dele depois que a incrível. gente fez isso, eu falei assim, agora eu quero colocar mais carbo na minha dieta, eu vou fazer uns testes da minha dieta e vamos ver o que acontece. E pode ser que suba o BF. suba o meu BF. E ele realmente subiu 3%, né? E a gente sabia E aí quando a disso. gente foi lá, eu falei, cara, tô em paz que subiu. Falei, então a próxima meta agora é eu voltar no BF que tava, né? Vamos voltar no BF que tava. Beleza, a gente volta e ajusta. Mas o fato é assim, cara, devagar. Então, disciplina também pode ser devagar. Eu vou disciplinando aos poucos. E se eu faço isso, ela pode ser prazerosa. E dá para ela ser prazerosa sempre. Eu estou falando isso comigo, né? Para mim, ela é prazerosa Pra mim sempre. também. Eu Eu tenho amo ter zero rotina. dificuldades em acordar 5 horas da manhã. Gente, se tem uma coisa que eu amo é Zero rotina. Que inveja, gente. Eu vou sair daqui com tanta inspiração, tanta... Gente, porque pra mim é a morte acordar cedo, mas eu tô acordando cedo, exatamente porque eu não tenho outro momento pra Mas malhar. a gente Se trabalha eu muito, não, né? Se eu não deixar minha roupinha da academia pronta, minha mochila pra eu tomar banho na academia e ir direto pro trabalho, eu não vou. Mas- Aí eu uso isso como motivação pra mim, Mas eu entendeu? sou uma pessoa que eu acho que tem que ter muita parcimônia, porque às vezes a gente fala, e eu sei que tem muita gente que ouve a gente, e aí vai falar, não, pra eu ter algum resultado, eu tenho que fazer o milagre da manhã e tenho que acordar às 5 horas. Não, de jeito nenhum. Não, é a única hora Tem que eu gente... tenho. Não, eu sei, mas porque como tem outras pessoas que vão estar ouvindo, não necessariamente, cada um tem um ritmo ali de funcionamento. Tem gente que cada gosta de malhar à noite. Então, eu à noite eu não presto, não adianta. Mas eu sou uma pessoa que se eu chegar às 8 da noite em casa e estiver dormindo, meu marido sabe, ele tá ali no fundo, ele não me deixa mentir, eu durmo às 8 da noite se eu puder, mas normalmente eu não posso. Mas eu sou uma pessoa diurna, entende? O Marcelo também é uma pessoa
pessoa mais diurna. Eu sou diurna depois dos 40. Antes eu era totalmente noturna, de fechar jornal, de trabalhar a madrugada inteira em redação de jornal. Agora, depois dos 40, eu tô igual a Carol. 9 horas já tô deitando na cama. Eu adoro dormir cedo. Meu trabalho Amo. me faz viajar para muitos lugares, né? E às vezes eu tenho que adaptar. Marcelo conhece o Brasil Às vezes, inteiro. conheço bastante. Ele conhece os lugares mais remotos desse país. Então, às vezes eu tenho que adaptar a rotina do cliente. Então, tem dia que eu não consigo treinar de manhã. Tem dia que eu só vou treinar de noite. E você vai? E eu vou, cara. Então, assim, Disciplina. eu tenho que me adaptar. Qual é o meu compromisso? Com o treino. Prefiro 5 horas da manhã? Prefiro 5 horas da manhã. Por que não ir? Mas o meu compromisso é com o treino. Então, se ele não puder ser 5 horas, já aconteceu de eu ir treinar meia-noite. Eu terminar a rotina com o cliente, eu estar numa operação, eu atendo clientes da mineração, né? Então às vezes a operação de mineração é muito distante da cidade. Então terminou lá com o cliente a conversa 10 horas da noite, até eu deslocar e chegar na cidade, eu cheguei perto de meia-noite. Enquanto eu estava voltando, eu estava descobrindo qual era a academia que ficava aberta ou se tinha academia 24 horas. E nem todo hotel que você fica tem nem academia, nem né? todo Porque hotel às vezes tem. é precário. Aí eu localizei a academia e falei assim, beleza, fechou, vou conseguir cumprir o compromisso. Cheguei, entrei no hotel, troquei de roupa, fui pra academia, treinei, depois eu voltei pra dormir. Eu tenho zero problema em acordar cedo, né? Eu desde o ano passado, eu assumi a cadeira da endocrinologia da Faculdade de Medicina aqui da cidade. Então, começa às 7 da manhã. E para eu conseguir manter a rotina de treino, graças a Deus, meu mestre Fernando Rigotti, do kickboxing, ele topou e 5 e pouco da manhã me dá aula. Então, assim, sempre tem um louco, mas tem um louco mais louco que você. E aí, é assim que eu consigo. E, graças a Deus, tem ele que vai e sempre vai pontual e com a carinha feliz e fica feliz de ver o meu progresso. E agora a gente está em busca da faixa marrom e eu estou muito animada. Ô, gente, para todo mundo que está acompanhando aí, mudando um pouquinho de assunto aqui agora, que a gente já está no avançar das horas aqui, a gente já está quase Se deixar, a gente fala até amanhã. 1 hora conversando. Então, assim, o próximo programa a gente vai trazer um cronômetrozinho pra gente poder não se perder. Enfim. É que quando a conversa é boa, vai. Com toda certeza. Aqui a gente pode estender a conversa sempre. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso tema, o nome do nosso programa, que é Pode. E pra pegar esse gancho, eu queria perguntar pra Carol agora, o que pode e o que não pode? Pra mim, o que não pode, de forma alguma, é fiscal de peso alheio, fiscal de corpo alheio. Eu tenho birra disso. E assim, eu acho que cada um tem que ser feliz do jeito que é. E uma coisa que eu falo muito é amor próprio, que é diferente de autoaceitação, você sempre buscar a melhor versão, mas eu também não gosto desse negócio de dar pitaco. Esse conselho não solicitado para mim é só um julgamento disfarçado, então não gosto. E para mim o que pode é sempre você buscar a sua melhor versão e entender que não importa se está nos 30, nos 40, nos 50, você sempre pode ser 1% melhor do que você foi no dia anterior. E você, Marcela Duco, o que pode e o que não pode? Pode, o que não pode no boteco? Vamos o que não pode primeiro, o que não pode às vezes é mais fácil. O que não pode é eu não respeitar o coleguinha, né? Porque ainda que eu entenda várias coisas do meu jeito, também tem o jeito do outro entender, né? Por que eu tô falando isso? Porque por mais que esse seja um espaço diverso para a gente dizer, a diversidade está na hora que eu paro para entender o que o outro quer dizer também e o cenário e o contexto dele, né? Falando de saúde, de corpo, de disciplina, de várias coisas. Eu preciso entender que obesidade é um negócio sério. E que a obesidade mata, né? Mas eu também preciso entender o recorte, o contexto e a dor da pessoa que vive com a obesidade, né? Porque ele tem inúmeras barreiras que ele precisa romper, das quais eu não faço ideia quais são, né? Eu posso trazer o tema aqui e falar, sai desse lugar que esse lugar não é saudável? Posso, que de fato não é saudável. Mas eu também tenho que ter cuidado e zelo com todos os recortes e contextos em que estas pessoas estão, porque eu não sei quais são, né? Eu não sei quais são as complexidades que levaram e colocaram ela naquele lugar, né? Às vezes ela diz que não quer sair, mas ela não sabe por que ela não quer sair. Ela não consegue ainda responder o porquê, né?
Então, preciso respeitar o coleguinha, porque às vezes o coleguinha ainda não entendeu, né? Então, não é saudável? Não é saudável. Precisa sair para que seja bom e para que seja saudável para ele? Precisa sair. Mas eu também preciso respeitar o contexto para entender, até para ajudar a fazê-lo perceber como sair de lá, né? Porque eu estou olhando de longe e eu não sei quais são os contextos. Então, o que não pode é não respeitar o coleguinha, porque cada um tem os seus contextos e recortes. Então, eu preciso entender ou chegar mais perto um pouquinho para saber o que é. Senão, qualquer coisa diferente disso é pré-conceito da coisa ou do sujeito. E aí não é saudável. Agora, o que pode? Aí, respeitando todo mundo, pode de tudo, né? Gostei Aí, dessa. pode ser com cerveja, com gin, com água com tônica. Pode ser com essa comida gostosa, pode ser o papo saudável. Pode ser sempre desde que tenha comunicação. Por que, aí filosofando, porque a palavra em si mesma, a palavra sozinha, não sabe o que diz, né? A palavra sozinha não sabe o que diz, né? E sendo mais profunda, porque tudo pode no boteco. A palavra sozinha não sabe o que diz. Agora, quando eu sei o que digo, como eu coloco as palavras, aí é responsabilidade de quem quer influenciar, né? Como eu visto as palavras. Tem quem fala demais, né? Tem quem se veste demais de palavras. Tem quem se veste mal vestido e fica brega, não sabe dizer direito, né? Então... Vamos de Legião de novo, fala demais quem não tem nada a dizer. Exatamente. Hoje eu tô legionesca, né? Tá. Maravilhoso. Eu Então, amo. pode... Renato Russo era o poeta. Pode tudo desde que a gente saiba o que está dizendo, né? E para quem diz, né? Então, é isso. E agora, Cíntia, eu queria saber, porque ficou por último, conta pra gente o que pode. E o que não pode no boteco? Então, como a gente tá numa sintonia grande, não pode, pra mim, é falta de respeito. Em todos os sentidos, em todos os âmbitos, no trabalho, no estudo, seja na academia, aquela pessoa lá folgada que tá lá, já que a gente tá falando bastante sobre exercício, tá lá malhando, ocupando o aparelho o tempo todo, não olha pra essa cara e fala assim, vamos revezar? Sabe? Sabendo que a pessoa também tá com pressa. Ai, que ódio. Falta de respeito em todos os âmbitos da vida, em relacionamento principalmente. Um relacionamento sem respeito, ele é tóxico, ele faz mal, ele acaba com as pessoas. Então, em todos os sentidos, no trabalho, a falta de você não respeitar o limite do outro acaba com o trabalho, faz muitas pessoas pedirem demissão, faz muitas pessoas não atingirem os seus objetivos porque não aguentam aquilo. Então, se eu tô num lugar que eu tenho falta de respeito, pra mim, tá naquele lugar não me cabe ali. Sabe aquela história de os incomodados que se retirem? Se eu não sou respeitada, eu saio. Pra mim, respeito é primordial. Não pode? Falta de respeito. E o que pode, eu acho que você pode ser quem você é, fazer o que você quiser desde que te faça feliz, sabe? Sou jornalista, fiz faculdade de jornalismo, mas jornalismo não tá me fazendo feliz. Cara, vamos mudar de área, vai procurar outros horizontes, vai fazer o que te faz feliz. Se me faz feliz, eu vou lutar, eu vou correr e vou tentar em todas as áreas até eu descobrir o que realmente me completa, o que realmente me faz ser uma pessoa feliz. Acho que o mais importante da vida é ser feliz. Então, o que pode ser feliz. E é isso. Vale ficar provocação? Né? Adoro. Acho que a gente falou o que Mas- pode e o que não pode, né? Deixa a galera falar para nós também, né? O que pode, o que não pode no boteco. Deixa nos comentários do nosso vídeo, marca o nosso podcast, Boa. põe a hashtag pode no boteco e escreve o que pode e o que não pode pra você. A gente vai adorar ler o comentário de todo mundo, não é mesmo? Outra coisa que não pode é deixar de acompanhar a gente, deixar de Isso seguir não a gente. pode. Já Deixa- aproveita e segue o arroba de todo mundo. Vai, Carol, começa, fala. O meu é @doutoramaria.carolina. O meu é @cindygomes. @Projeto Dojo. Aí, então não pode deixar de seguir também o Trem Trem Filmes. Trem Filmes, a produtora On The Go, que On The está Go. ajudando a gente em toda a questão de Instagram e tráfego pago, excelente. Royal Hips, Não. que tem aí delícias, que está Excedendo no esse espaço. iFood, que está na internet fazendo entregas aí diversos momentos do seu dia. Tudo que a gente comeu aqui você pode receber na sua casa. né? Basta entrar aí em contato pelo iFood ou pelo @Royal Hips. Aqui, como o bom mineiro diz aqui, bom demais da conta. Você não faz ideia. Vocês não olha- o pessoal não tá acompanhando aí os bastidores, mas tem gente comendo torresmo de rolo, tem gente saboreando um sopinho, tem gente ali que já comeu, então... E eu posso falar?
Eu tô muito feliz desse primeiro podcast, porque foi uma coisa que eu desejei muito. E ver isso concretizando hoje, a conversa gostosa, o tanto de gente que está às vezes no trabalho, no carro, no trânsito, em casa, que está acompanhando a gente nessa conversa até o final, e quem ficou até o final, põe aqui, eu fiquei, que eu vou saber, eu fico muito feliz. E para mim isso tem um valor muito grande, eu sei que só vai crescer, porque a conversa é muito gostosa e tudo pode aqui no Boteco. Tudo pode aqui no Boteco. Até o próximo. E no próximo a gente vai trazer aí um super convidado ou uma super convidada que vai ser surpresa. Ah, mas vai ser muito bom. Mas você pode acompanhar a gente em todos os momentos, então... O que não pode é perder aqui a gente. Isso! É isso mesmo. Pode no Boteco. Um brinde pra vocês aí e tchau, tchau. Até a próxima. Vou comer mais um pouquinho. Opa!